me conta uma coisa, e quando a gente fala dos crimes aqui do Brasil, eles te chocam, eles te abalam? Muito, muito. Na verdade, eu comecei a estudar crime, né? Porque hoje eu faço mestrado em psicologia criminal. E eu comecei a estudar... Obrigada. Quando eu me vi impactada, primeiro com uma revista que chegou em casa, né? Quando eu ainda era pequena, uma revista que chegou em casa e assim, casos aconteciam e as coisas eram muito mais abertas, né? Você via muito mais coisa. Então, eu abri a revista e estava a Daniela Pérez morta na revista. Então, eu olhei aquilo e para mim foi chocante, porque imagina, uma criança olha aquilo e fala, nossa, mas era a moça que estava na TV. Então, eu olhei aquilo e falei, não, mas como pode? Aí, passou um tempo, eu fui numa livraria tal, e abri um livro no caso do Chico Picadinho nas vítimas, do que ele tinha feito. E toda a minha questão é, como é que alguém consegue chegar nesse ponto? Como é que alguém não tem esse breque? Breque, adorei o freio, né? Freio de... Cara, Freio moral. como você... E não é nem só moral também, mas assim... Você não tem a sensação, tato, o ato de fazer ali, isso não te espanta? O desejo, não é? Porque não é só a questão da morte, né? É o desejo da morte do outro. Sim, destruir o outro. E aí a gente chega, bom, estudando, né? Eu sempre cito Freud, porque eu sou psicanalista, então assim, você chega no texto Totem e Tabu do Freud, que ele fala exatamente nessa vontade intrínseca que o ser humano tem de destruir o outro. Mas você pode até ter a vontade, mas praticar a vontade... Exato. É aquela coisa, você pulou essa cancela, Não né? tem o break, não tem o freio. E o que a maioria das pessoas não entende é que não tem volta. O pensamento, você até pode pensar, mas você não está agindo, logo você consegue, ter um autocontrole. Ali, Claro. você pensou, você desejou, você planejou e você efetuou. E aquilo não tem volta. Agora, não tem como não ver com espanto. Eu tive que estudar medicina legal no mestrado e até a medicina legal, assim, quando eu tive que estudar, foi espantoso para mim. Eu acho que eu escrevo sobre isso porque me espanta. Porque se não me espantasse, eu não seria capaz de passar o horror, sim, dessas situações. Você sabe que o primeiro episódio que nós fizemos, né, nesse programa, que é a Investigação Criminal, que, sei lá, hoje já está com 11 temporadas, foi o da Isabela Nardoni, onde tudo começou, né? Nós fazemos várias coisas relacionadas à área policial, investigativa, de realidade policial, quando a gente resolveu fazer uma questão mais documental, criar um documentário. E aí, entrevistando o legista, o Dr. Laércio, que inclusive já faleceu, de tudo que a gente viu naquele caso, que é horrível, que nós estamos falando de uma menina que foi jogada, né, na janela, e, enfim, antes, inclusive, passou por todo o sofrimento de ter sido, pré-estrangulada. E ele, sentadinho, um médico bastante sério, ele virou e falou assim: Carol, quando tudo aquilo aconteceu com a Isabela e ela foi estrangulada, porque ela morre, dessa constrição aqui, ela não morre da queda, ela morre, desse sufocamento.
Porque ele falou, quando eu cheguei, eu pensei em encontrar uma criança toda quebrada. Não, eu encontro uma menina, né, cianótica, com a boca roxa, com a língua projetada, com as pontinhas dos dedos arroxeados. Então, assim, ela passou por um sufocamento. É o que ele me fala. E o que acontece? Como eles não são médicos, né? Então, eles não... Assim, a respiração dela ficou muito fraquinha, porque ela ainda chega com vida no hospital, e aí no hospital que ela veio a falecer. Mas eles tinham ali mais ou menos de 3 a 6 minutos para fazer a ressuscitação da Isabela. Porque naquele momento que eles, né, ou foi a madrasta, ou foi o pai, eles ligaram os estertores da morte. Quando ele falou isso, essa palavra, eles ligaram os estertores da morte. Ou seja, o processo de morte da menina. Eu olhei, eu falei, meu Deus, que frase dura, né? Impactante. Porque a gente não está falando de uma ficção. Não é um filme, não é um livro de ficção, não é uma peça de teatro, a gente está falando da realidade.